Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, o Vascaíno Off Rio que você assiste todos os dias, então vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e segue o Instagram, @Vascaíno do Cerrado para dar aquela moral. Ela tá de volta, a minha parceira 1xBet é parceira do canal, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado há mais de um ano. Vou destacar um jogo aqui para amanhã no Campeonato Espanhol. O Girona encara o Barcelona. Então, vai o jogo 12h45. Amanhã, para quem gosta de fazer uma fezinha, é o dia inteiro de jogos, né? 12h45 esse jogo. Estão pagando 5,45 na vitória do Girona, 4,38 no empate, 1,65 na vitória do favorito Barcelona, do Lewandowski lá e a porra toda. Vamos ver aí quem é que ganha esse jogo. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá no primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir uma janelinha, faz seu cadastro. Importante, coloca o código promocional como tá aí, ó, do Cerrado. E aí quando você confirmar, você ajudou o canal sem gastar um centavo. Olha que maravilha. Aí você quer fazer uma fezinha nesse jogo, você vai fazer o primeiro depósito ou Pix, tem ali para você fazer o depósito. Você clica, vai colocar seus dados ali e faz o Pix. E o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você. Colocou 100, eles botam mais 100 para você usar de bônus. Colocou 200, a mesma coisa, isso até o valor de R$1.200 com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, em 2023. Agora vamos de notícia, eu vou começar com uma, né? O Vasco enviou 2 profissionais de scout, acho que é scout, para a Argentina. O primeiro motivo é para monitorar, né, vai observar 2 jogadores do futebol argentino. Um seria um jovem de 18 anos, o nome do garoto é Gonzalo Alassa. Ele é um meia que joga na 2ª divisão do campeonato argentino. O nome do time é Atlético Rafaela. O outro jogador já é para o time profissional, esse aí já é para a base, né? O outro jogador é para o time profissional, seria o Santiago Renzi, lá do Huracan, um volante que diz que joga muita bola, primeiro volante, que joga hoje, campeonato argentino começando hoje, às 21h30 tem Defensa e Justiça e Huracan, e provavelmente os scouts vascaínos vão estar de olho nessa partida para ver se consegue já vir da Argentina com 2 contratações. O primeiro motivo eu falei, que era observar esses 2 jogadores. O segundo motivo é acertar a contratação do Capasso, lá o Manuel Capasso. Então a gente pode trazer da Argentina um zagueiro e um primeiro volante para fechar aquela que eu falei, né? A gente 5 estrangeiros a gente teria se trouxer esses 2. Aí vai ficar faltando agora um meia e um atacante. Por isso que essa discussão de abrir mais vagas para estrangeiros poderem jogar, senão vai sobrar para alguém. E o Galarza, eu acho que acaba perdendo espaço se o Vasco trouxer esses 2 e for atrás de um meia. Vou falar de custo agora, né? Sobre a contratação do goleiro Léo Jardim, o Vasco vai pagar de forma parcelada 2,3 milhões de euros, 12,17 milhões de reais. O Vasco adquiriu 100% dos direitos do jogador, então vai pagar aí de forma parcelada ao Lille da França, ao goleiro que vem definitivo para o Vasco. Sobre o jogo do Vasco contra o Botafogo no dia 16 de fevereiro, no Maracanã, o consórcio responsável pelo Maracanã liberou o Vasco para jogar contra o Botafogo lá, mas está cobrando a bagatela de R$200 mil de aluguel. Tá aí, então o Vasco vai jogar e vai ter que pagar esse absurdo de aluguel. E vamos ver se dessa vez vai ter ganhos também com venda de bar e restaurante, que até isso tiraram do Vasco. Para o Fluminense aluga por 90 mil e dá o direito dele receber e faturar ainda em cima de venda de bares e restaurantes. Para o Vasco, 200 pau sem faturar absolutamente nada. Um absurdo que fazem com o Vasco com relação ao Maracanã. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. A gente viu toda essa novela lá do o governador que mandou o vídeo, depois a resposta do Vasco da Gama, depois o presidente Landim que foi dar uma entrevista e falou, criticou o Vasco. Agora o Vasco se posicionou em uma nota oficial e diz que é mentira as coisas que estão falando aí o presidente Rodolfo Landim, e eu gravei o áudio para você, porque a nota é grande, se liga aí, para você entender o que o Vasco respondeu a respeito das críticas feitas pelo presidente do Urubu.
Vamos lá, vou ler aqui a nota que o Vasco soltou a respeito dessa confusão aí. Bom, o Vasco da Gama se vê obrigado a esclarecer algumas informações dadas pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em entrevista à coluna Panorama Esportiva do jornal O Globo, e gostaria de trazer a público os fatos como eles são. Não é verdade que o Flamengo ofereceu ao Vasco a oportunidade de participar da gestão do Maracanã nesse processo licitatório em curso. O dirigente usa o desinteresse de outra gestão do Vasco, em 2019, seria o Campelo, né? Em uma outorga precária pelo prazo de 6 meses, para concluir que não queremos administrar o estádio. Landim não diz que, a partir do início de 2021, procuramos o Flamengo e o Fluminense com o objetivo de um acordo para a participação do Vasco na gestão do Maracanã, algo que não foi possível. É de conhecimento público que o Flamengo e o Fluminense têm um acordo mútuo de exclusividade para a gestão do estádio público. 2. Ao criarmos o consórcio Maracanã para Todos, manifestamos publicamente não só a intenção de gerir o Maracanã, como trouxemos para o projeto dois gigantes da indústria de administração de arenas, a Legends e a W Torre. A narrativa de que o Vasco, abre aspas, entrou para melar, fecha aspas, é tão surreal que nem merece comentário. 3. O Vasco está aguardando a nova publicação do edital de licitação do Maracanã, mas vê que o processo foi paralisado pelo TCE, um dia antes do prazo de entrega das propostas, em outubro do ano passado. O que interessa ao Vasco é um processo justo e transparente que seja concluído no prazo mais curto possível. Vamos ao 4. A narrativa de que a presença das empresas parceiras do Vasco no consórcio de gestão do Maracanã deixará o futebol em segundo plano não corresponde à realidade. Nos unimos a esses parceiros para rentabilizar o estádio e oferecer ao público e a todos os clubes as condições num palco à altura de, abre aspas, maior do mundo, fecha aspas. 5. O Vasco é um clube de futebol com 125 anos de história, grande parte dela construída no gramado do Maracanã. Entendemos que o futebol deve ser prioridade do estádio. No Vasco, o Vasco o Vasco reitera seu compromisso de abrir o Maracanã a todos os clubes e as suas torcidas, em condições iguais. Infelizmente, a recíproca não está sendo verdadeira. O Flamengo negou por 2 vezes no ano passado o direito dos torcedores do Vasco verem seu time jogar no Maracanã, baseado em justificativas implausíveis produzida por empresa contratada pelo próprio Flamengo, que é aquela desculpa que o Flamengo contratou técnico para dizer que o Maracanã estava com um estádio, com um gramado, com problema e que não dava para o Vasco jogar. Fomos obrigados a recorrer ao judiciário e tivemos o nosso pleito acatado por 2 instâncias no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco é forte mesmo. Ao contrário do que faz parecer, a diretoria do Flamengo tem constantemente infringido cláusulas de permissão temporária de uso do Maracanã. Nela, por exemplo, está consignada que todos os clubes devem utilizar o estádio sob as mesmas condições. No ano passado, o Fluminense, quando o mandante, pagava R$90 mil de locação do estádio por jogo, valor previsto na proposta apresentada pelo Flamengo ao estádio. Já ao Vasco foi cobrado R$250 mil por partida na Série B, além de não ter sido repassada a usual participação do mandante na receita de bares e restaurantes do estádio, quebrando a igualdade de tratamento entre os clubes. Isso sem contar com a absurda censura à exibição de uma mensagem institucional do Vasco com os dizeres desde 1898, o legítimo clube do povo. Respeito, igualdade, inclusão, fecha aspas aí. Essa faixa foi proibida de ser colocada no Maracanã. 7. Diferentemente do que foi declarado, na busca de um entendimento para participar da gestão do Maracanã, oferecemos a possibilidade do Fluminense mandar alguns de seus jogos em nosso estádio São Januário para compor o calendário, o que pode ser facilmente constatado na nota oficial publicada em 3/7/2022 em nosso site, amplamente divulgado pela imprensa.
Tanto cedeu que o Fluminense jogou Libertadores lá e a torcida fez pouco caso do estádio São Januário, mesmo sem ter estádio, né? O Vasco da Gama reitera sua solicitação de que o certame, isso é o 8, tá? O certame definitivo aconteça o mais rápido possível, com regras claras e transparentes e tenha como único norte o melhor para o estado do Rio de Janeiro, todos os seus clubes e torcedores, sem influência de qualquer espécie. Não temos dúvidas de que o consórcio Maracanã para todos é o mais bem preparado para administrar o estádio e que, se o resultado for técnico, será vencedor do pleito. 9, para finalizar. Queremos mais uma vez tranquilizar a imensa torcida vascaína e reafirmar que o Vasco da Gama e a 777 partizarão todos os mecanismos ao nosso alcance para que nossos interesses sejam preservados. Fonte, site oficial do Vasco da Gama. Quem também saiu em defesa do Vasco da Gama em sua live foi o Edmundo lá no Mundo Ed, né? E ele fala do direito do Vasco agora querer participar dessa licitação, do direito que o Vasco tinha do lado do Maracanã, que é o primeiro campeão, enfim, ele dá uma resumida em toda essa situação e chega a chamar o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, de soberbo. Não, cara, lá atrás você pode não querer, não foi o caso, porque o Vasco desmentiu, você pode não querer, mas agora você tem o direito de querer se há uma nova licitação. O que de fato está acontecendo, porque o Maracanã sempre foi subsidiado pelo governo do Estado. Ponto. E a partir daí é dinheiro de vascaíno, tricolores, botafoguense, rubro-negros, banguense, torcedor do Olaria, não vou saber falar aqui todos os nomes, torcedor do Olaria, do Bom Certo, do Madureira, de todos os times que queiram jogar lá, desde que consiga arcar com os custos. Quando veio a Copa de 2014, que teve um consórcio que administrou o Maracanã passou a ter um dono. Tanto que esse consórcio já até saiu. E aí ninguém quis arcar com os custos. Tanto que o Maracanã ficou meio abandonado durante um período. O Flamengo, que é o time que não tem, é o único que não tem estádio, o Fluminense também não, mas durante muito tempo o Fluminense jogou nas Laranjeiras, né? O Flamengo não por não ter estádio, foi quem mais jogou ali, se achou dono, né? E aí fez um consórcio com o Fluminense. Mas acho que isso para administrar, né, para bancar os custos, não para proibir os outros times de jogarem lá. Agora foi aberta uma nova licitação e eu acho que todo mundo tem direito de participar, inclusive o Vasco, e ser parceiro de Fluminense, de Flamengo, de Botafogo, nessa administração e escolher, cara, os jogos grandes eu quero jogar no Maracanã, os jogos médios e pequenos eu quero jogar em São Januário. Eu acho que é justo até a reforma do São Januário sair do papel e o Vasco não precisar mais. Mas, cara, se o Vasco tem um jogo para 70 mil pessoas, para 80 mil pessoas, por que não levar para o Maracanã? Né? Até porque o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. E por lei, quem fosse o primeiro campeão do Maracanã escolhia o lado. Coisa que passaram por cima e fica essa vergonha. Eu entendo e respeito o excelente trabalho feito pelo Rodolfo Landim, mas parece um pouco de soberba, né? Já aconteceu isso na negociação agora dos direitos televisivos do Campeonato Estadual, sabe? Tem feito isso com outros patrocinadores, né? Quanto paga para ele? Então eu quero mais, porque meu time ganha mais. Vale a pena lembrar que o futebol é igual uma roda gigante. Hora você está por cima, hora está por baixo. Né? E a gente já viu isso acontecer com os 4 grandes do Rio de Janeiro, ou com quase todos os times, com todos, eu diria, do futebol brasileiro. Então tá aí o Vasco no mercado argentino atrás de um zagueiro e um volante. O custo da compra dos direitos do goleiro Léo Jardim parcelado, né? O jogo entre Vasco e Botafogo com um custo também de um aluguel de R$200 mil. A nota do Vasco respondendo ao presidente do Urubu e o Edmundo também falando sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, curte, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Um abraço para todos vocês, vascaínos espalhados pelo Brasil e por vários países fora do Brasil também. Uma noite abençoada, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.